As taças de champanhe tilintavam no salão esfumaçado de uma mansão parisiense, enquanto oficiais alemães se misturavam com socialites francesas na primavera de 1943. Entre eles, circulava uma mulher impressionante com cabelos escuros e olhos penetrantes, seu riso musical enquanto encantava coronéis da Wehrmacht e oficiais da SS da mesma forma. Eles viam Elvira Choudhuard como a conquista perfeita, uma viúva rica e bem conectada que havia abraçado a nova ordem com entusiasmo. Eles desconheciam que ela catalogava sistematicamente seus segredos para a inteligência britânica e enviava desinformação para sabotar seus planos para uma nova Europa. Elvira Choudhuard viveu uma das vidas duplas mais perigosas da Segunda Guerra Mundial, atuando como uma espiã de alto nível para a Grã-Bretanha enquanto mantinha sua cobertura como colaboradora nazista na Europa ocupada. Agente Bronx, como era sua designação, era uma peça crítica na máquina de engano britânica conhecida como Sistema Double Cross, o grande plano para enganar os nazistas quanto ao momento e local dos desembarques do dia D em 1944. Diariamente, ela arriscava ser descoberta ao se misturar com a elite nazista, aprendendo seus segredos e os repassando ao Military Intelligence. 6. Sua história mostra o risco que os agentes enfrentavam entre sobreviver e serem descobertos, onde uma palavra errada poderia levar à tortura e morte. Ela conseguiu andar nessa corda bamba, com resultados que seu legado permanece hoje como uma das agentes duplas mais importantes da Segunda Guerra Mundial. Elvira Josefina de Lafuente nasceu em 1911 em um mundo de privilégios e intrigas internacionais. Ela era filha de um rico diplomata estacionado na embaixada peruana em Paris, com seus primeiros anos sendo moldados pela distinta carreira de seu pai. Educada nas melhores escolas francesas de Paris, Elvira emergiu fluente em 3 idiomas: espanhol de sua terra natal, francês de seu ambiente e inglês das postagens de seu pai. Aos 23 anos, Elvira casou-se com um banqueiro belga chamado Jean Choudhuard, esperando talvez encontrar novos horizontes além de seus círculos diplomáticos. Mas Bruxelas logo se tornou sufocante. Ela sentiu que não tinha nada em comum com o marido e a vida lá se tornou muito monótona. Em 1938, ela escapou para as promenades ensolaradas e cassinos de Cannes com sua amiga Romy Gilbert, onde se deleitava em jogos de azar e soirées até tarde da noite. Quando as forças nazistas varreram a França em 1940 e Paris caiu, Elvira seguiu o posto diplomático de seu pai para Vichy, a chamada Zona Livre Não Ocupada da Terceira República Francesa, liderada pelo colaborador nazista Marechal Philippe Pétain. Com um passaporte diplomático e mais liberdade para viajar durante a guerra, Elvira preferia os bares e cassinos de Londres, do outro lado do Canal da Mancha. Mas como dizem, a casa sempre vence, e a jovem senhora graciosa e carismática logo foi sobrecarregada por dívidas de jogo. Para resolver essa crise financeira, ela começou a trabalhar como tradutora para a BBC. Isso provou, no entanto, ser tão monótono quanto sua antiga vida na Bélgica. Em abril de 1942, uma conversa casual em um clube de Londres, onde ela lamentou suas dificuldades financeiras e emprego monótono para um desavisado oficial da Royal Air Force, colocou seu destino em movimento. Impressionado com sua postura, fluência em vários idiomas e conexões internacionais, ele passou seu nome para Claude Danzy, o então chefe assistente do Military Intelligence, 6, o Serviço Secreto Britânico. As histórias de agentes duplos durante a Segunda Guerra Mundial, como o agente Bronx, ressaltam a importância da tecnologia de comunicação para o resultado do conflito. Falando de invenções vitais e incrível engenhosidade humana que moldaram nosso mundo, quero contar a vocês sobre o patrocinador do vídeo de hoje, Hungry Minds. O livro, o guia definitivo para reconstruir uma civilização,
É uma enciclopédia ilustrada cativante que leva você em uma jornada fascinante através das invenções e descobertas mais significativas da humanidade. Para aqueles de vocês, como eu, fascinados pela história da comunicação e seu papel em eventos como o Dia D, vocês ficarão interessados em saber que o livro apresenta entradas sobre o telégrafo e cifras, mostrando como essas inovações fundamentais moldaram a história. O livro é repleto de mais de 400 páginas, cobrindo 180 tópicos diversos em 23 capítulos, todos trazidos à vida, com ilustrações feitas à mão que misturam desenhos de engenharia com arte medieval. Desde seu papel fosco de alta qualidade até sua impressionante capa laminada, parece um item de colecionador. Mais de 50 profissionais e criativos se uniram para criar o livro que se tornou um best-seller. Um livro perfeito para a mesa de centro ou presente para pessoas com mentes curiosas. Para adquirir o livro, escaneie o QR Code na tela ou clique no link da descrição. Use o código promocional especial THOMPSON10 no checkout para 10% de desconto instantâneo. Obrigado a Hungry Minds por patrocinar este vídeo. Em 1941, o Military Intelligence 6 criou o Comitê 20, um pequeno órgão interdepartamental para supervisionar o sistema de traição dupla britânico. Presidido pelo Dom de Oxford, Sir John Cecil Masterman, seu trabalho era decidir que informações os agentes alemães virados da Grã-Bretanha deveriam ser autorizados ou ordenados a enviar de volta aos seus controladores da Abwehr e SD, misturando autênticos pedaços de informação com falsidades cuidadosamente elaboradas para enganar os serviços de inteligência nazistas. Desde setembro de 1939, Claude Danzy, como representante do Serviço Secreto de Inteligência ou Military Intelligence 6 no Comitê 20, começou a construir sua rede privada de agentes ZED na Europa. Quando Alvira Chudouar contratou o Serviço Secreto de Inteligência em abril de 1942, o Comitê 20 já havia assumido o controle de todas as operações de espionagem alemã na Grã-Bretanha. Aproximadamente 2 dúzias de agentes foram capturados e convertidos, trabalhando ativamente como agentes duplos para a Grã-Bretanha. Sob sua liderança, esses agentes duplos eram usados não só para fornecer inteligência verdadeira para manter a Abwehr convencida de sua utilidade, mas também para semear desinformação sobre as futuras operações aliadas, que nessa fase da guerra focavam no norte da África. O Comitê dos 20 notou imediatamente a jovem vivaz que havia entrado em seu radar. Para eles, Elvira incorporava o perfeito conduto social, bela, bem articulada e acostumada a se misturar com embaixadores e adidos militares. Eles viam sua inclinação por bares e cassinos como uma ferramenta útil em sua futura carreira de espionagem. No entanto, a avaliação interna do Military Intelligence 5 levantou algumas preocupações sobre seu potencial novo recruta. Havia uma preocupação específica de que sua vida sexual agitada pudesse resultar em comprometimentos. Contudo, tais preocupações não dissuadiram o Comitê 20. Em uma reunião no luxuoso Hotel Connaught em Mayfair, Claude Dancy propôs um plano audacioso. Elvira atuaria como socialite nos salões da France. Rastro, como ele colocou, atraindo quaisquer oficiais e agentes alemães que pudessem buscar sua companhia. Se ela pudesse se permitir ser recrutada pelos nazistas como agente, poderia trabalhar efetivamente contra eles. Seu passaporte diplomático e laços familiares em Vichy, onde seu pai estava estacionado, seriam a cobertura perfeita para viagens de ida e volta. Ela logo retornou à França de Vichy, onde se misturou em círculos sociais e militares de elite, esperando a primeira oportunidade se apresentar, o que não demorou nada. Em setembro de 1942, o destino interveio. Enquanto socializava em Cannes, ela encontrou inesperadamente um velho conhecido, um homem chamado Henri Chauvel. Ele era um ex-prisioneiro de guerra e se tornou um colaborador nazista. Chauvel, reconhecendo o charme e as conexões de Elvira, a apresentou ao seu amigo alemão Helmut Bliel, um agente da Abwehr nomeado pessoalmente por Hermann Göring. Sob seu apelido carinhoso Bibi,
Bliel cortejou Elvira durante 3 noites luxuosas em um restaurante discreto do mercado negro. Depois, eles perambularam pela orla, compartilhando confidências até as primeiras horas da manhã. Com uma paixão evidente, Bibi disse que queria ver Elvira outra vez. Não para lazer, talvez pudessem fazer algum negócio. Essa foi a oportunidade de Elvira, e logo ela foi apresentada à Abwehr, a agência de inteligência militar da Alemanha. A Abwehr reconheceu as mesmas qualidades que o Serviço Secreto de Inteligência da Grã-Bretanha e logo ofereceu a Elvira um pagamento de 100 libras por mês em troca de inteligência econômica da Grã-Bretanha. Embora não soubesse que ela já estava trabalhando para o Military Intelligence, Seyss Bliel confiou a ela a mais nova e melhor invenção alemã, a tinta secreta. Ele pessoalmente a instruiu em seu uso. Ela aprendeu a preparar uma folha de papel branco, nem muito grossa nem muito fina, esfregando-a vigorosamente com algodão seco. Usando apenas a ponta de um palito de fósforo, ela escreveu letras de forma tão suaves que a tinta mal tocava o papel. No mês seguinte, a Abwehr estava pronta para enviar sua nova agente para a Grã-Bretanha em sua primeira missão, completamente alheia ao fato de que ela já estava ativamente trabalhando contra eles. Quando ela retornou à Inglaterra no dia 28 de outubro de 1942, Elvira foi formalmente colocada sob o controle do Comitê 20 e recebeu o codinome Bronx, em homenagem ao seu coquetel favorito, um martini de gin com laranja. Ela recebeu um emprego de fachada na BBC, o que fazia sentido dado seu emprego anterior lá. No entanto, a inteligência britânica ainda não estava totalmente convencida quanto à confiabilidade de seu novo agente. Não havia prova independente para corroborar sua história sobre Bliel e se ele realmente tinha apoio da Abwehr. Elvira foi recrutada quando estava em uma situação financeira apertada e ainda não havia provado sua lealdade. Enquanto analisavam as amostras de tinta secreta que ela havia fornecido, o Military Intelligence 5 monitorava os movimentos de Elvira e grampeava seu telefone, querendo ouvir qualquer sentimento pró-alemão que ela pudesse ter expressado quando pensava que ninguém estava ouvindo. Ela levou um namorado para morar em seu apartamento em Mayfair, promoveu festas e passou muitas noites jogando pôquer. Também foi notado que ela gostava da companhia de mulheres tanto quanto de homens, formando um relacionamento romântico com Monica Sheriff, uma proprietária de cavalos de corrida e amiga da família dos Windsors. Apesar de seu estilo de vida não convencional, o Military Intelligence 5 aceitou que suas intenções de atuar como agente dupla contra os nazistas eram verdadeiras e percebeu, através de suas comunicações controladas com a Abwehr, que ela se tornou confiável como uma de suas agentes confiáveis. O trabalho da agente Bronx foi definido pela engenhosidade, teatralidade e a cuidadosa orquestração de seu temperamento único. Em seu treinamento Abwehr, o principal meio de comunicação de Elvira eram as agora lendárias cartas com tinta secreta. Ela enviou cartas que, sob a direção do Military Intelligence 6, eram uma mistura de informações econômicas genuínas e decepção. Essas cartas foram enviadas para seu banco em Lisboa neutra, que era um conhecido conduto para a inteligência secreta de ambos os lados durante a guerra. Em uma de suas cartas escritas com tinta secreta, acredita-se que ela ajudou a dissuadir os nazistas de atacar Londres com gás venenoso. Ela informou seus manipuladores que os britânicos já estavam preparados para tal ataque e estavam acumulando seus próprios estoques de armas químicas para usar em retaliação contra os alemães, caso a necessidade surgisse. Com o avanço da guerra e a iminência de invasões aliadas, os alemães necessitavam de um método mais veloz que os serviços postais tradicionais, reconhecidamente lentos durante o conflito, para receber informações urgentes. Usando a conexão de Bronx com seu banco em Lisboa, criou-se um sistema de telegramas comerciais codificados para a comunicação rápida, especialmente sobre possíveis locais e horários de desembarque dos aliados. O acordo era que, caso aprendesse algo sobre o momento e o local de uma invasão, o agente Bronx deveria enviar um telegrama comercial em linguagem simples.
os alemães instruíram-na sobre um código específico em que uma soma de dinheiro solicitada no telegrama indicaria a área alvo da invasão. Então, para o que ela solicitava o dinheiro, seja para pagar um médico, dentista ou por medicamentos, indicaria o quão certa era a informação. Por fim, a rapidez com que ela indicava que precisava do dinheiro comunicaria se a data do desembarque era desconhecida ou se ocorreria dentro de 2 semanas ou um mês. Foi o envio de tal telegrama que garantiria que o agente Bronx fosse lembrado como um dos grandes espiões de guerra. À medida que a guerra se arrastava até 1943, o agente Bronx desempenharia um papel sutil, mas significativo, em uma das mais teatrais ilusões de guerra até aquele ponto, a Operação Cockade. Enquanto os aliados avançavam na Sicília e os soviéticos lutavam na frente oriental, Cockade era um conjunto de operações de engano para prender as forças alemãs na Europa Ocidental e atrair a Luftwaffe para uma batalha aérea decisiva. A operação consistia em 3 principais fintas. Operação Stark, uma falsa invasão do norte da França, Operação Tyndall, uma ameaça fictícia à Noruega, e Operação Wadham, outro suposto assalto à costa francesa. Essas manobras tinham um objetivo simples, mas de alto risco: convencer os generais de Hitler de que os aliados poderiam atacar em qualquer lugar, exceto os alvos reais, diluindo as defesas alemãs e comprando tempo precioso para os planejadores aliados. O contexto era tenso e incerto. A invasão pelo Canal da Mancha, que se tornaria o dia D, estava a mais de um ano de distância. Os aliados precisavam manter a atenção alemã no oeste, evitando o envio de reforços para a Itália ou frente oriental. A seção de controle de Londres, sob o comando do coronel John Bevan, orquestrou a decepção, contando com uma mistura de movimentos falsos de tropas, sinais de isca, incursões de comandos e, crucialmente, agentes duplos alimentando o inimigo com desinformação. Elvira foi encarregada de fornecer aos alemães informações falsas sobre os planos de invasão dos aliados para apoiar o ardil. Ela relatou que a invasão da França estava programada para setembro daquele ano. Uma mensagem sincronizada com outros agentes de traição para criar um coro de mentiras corroborantes. A esperança era que isso mantivesse as divisões alemãs ocupadas no oeste, mas infelizmente os alemães não morderam a isca como esperado, não se envolvendo em uma batalha aérea custosa e movendo 10 divisões do norte da França para outros teatros. Contudo, a Operação Cockade trouxe lições preciosas aos aliados na arte do engodo, pavimentando o caminho para operações futuras em 1944. De fato, o envolvimento de Elvira foi apenas um ensaio para sua contribuição mais famosa para o sucesso dos desembarques do dia D. Conforme 1944 se aproximava e os planejadores aliados focavam nas praias da Normandia, as apostas para a decepção aumentaram drasticamente. As falhas e percepções obtidas de Cockade informaram diretamente as estratégias do ano seguinte, culminando em uma nova e muito mais ambiciosa rede de desinformação, Operação Bodyguard e suas muitas subtramas. No coração deste esforço estava a Operação Fortitude, o grande plano para convencer os nazistas de que a invasão começaria no Pas-de-Calais. Um esquema de engano menos famoso, mas possivelmente tão importante quanto, foi o Plano Ironside, a trama para convencer os alemães de que a verdadeira ameaça não estava na Normandia, mas nas distantes margens da Baía de Biscaia. Aqui, o papel de Elvira mudaria de ensaio para atuação principal, pois seus telegramas codificados se tornaram o ponto central de uma decepção que ajudaria a moldar o resultado do próprio dia D. A Baía de Biscaia, localizada perto de Bordeaux, era um porto vital e base naval para o esforço de guerra alemão. Interceptações de inteligência aliada revelaram que os comandantes alemães já estavam ansiosos sobre um possível desembarque nesta região, levando os aliados a amplificar essas preocupações através do Plano Ironside. O plano propunha que 2 divisões desembarcariam no estuário do Garonne 10 dias após o dia D, com mais 6 divisões chegando dos Estados Unidos para capturar Bordeaux e se conectar com uma invasão imaginada no sul da França.
Enquanto a Operação Fortitude usava uma mistura de exércitos falsos, tanques e aviões infláveis, tráfego sem fio e agentes duplos para vender sua história, o plano Ironside adotou uma abordagem mais discreta, contando exclusivamente com agentes duplos, mais notavelmente a agente Bronx e seus colegas agentes duplos, Tate e Garbo, para alimentar os alemães com informações falsas. A decepção começou de fato em 23 de maio de 1944. Wolf Schmidt, conhecido como agente Tate pelos britânicos, transmitiu a Berlim um relatório de que sua namorada fictícia Mary havia sido enviada a Washington para planejar uma força expedicionária da 6ª Divisão dos Estados Unidos da América, destinada à costa oeste da França. Enquanto isso, Juan Pujol, o agora famoso agente Garbo, alimentava a Abwehr com detalhes de um ataque de 2 frentes na península de Brest, na Bretanha. A agente Bronx adicionou a cacofonia de informações falsas enviando um simples telegrama, codificado para seu banco em Lisboa, que dizia em francês: "Envie 50 libras rapidamente. Preciso para o meu dentista." Na realidade, o que a agente Bronx estava comunicando à Abwehr era que ela havia confirmado que um desembarque aliado seria feito na Baía de Biscaia em apenas uma semana. O impacto do seu simples telegrama foi extraordinário. As forças alemãs, acreditando que um desembarque aliado era iminente no sudoeste da França, posicionaram uma divisão de tanques inteira, os temíveis 11º Panzers, para defender contra um ataque que nunca ocorreu. John Cecil Masterman creditou posteriormente o telegrama de Elvira por manter essa formação blindada crucial longe das verdadeiras praias de desembarque na Normandia, que começaram 10 dias depois, onde poderia ter complicado significativamente as primeiras horas do assalto aliado. No total, esses fios paralelos de desinformação dos 3 agentes duplos teceram um tapete de ameaças iminentes ao oeste da França, obrigando os alemães a reter reforços vitais, enfraquecer as defesas da Normandia e, finalmente, ampliar o sucesso da verdadeira invasão. Claro, Elvira sabia que teria algumas explicações a dar após o dia D, quando ficou claro que suas informações eram inconfiáveis. A agente Bronx e seus manipuladores britânicos tiveram a previsão de planejar as inevitáveis perguntas que seriam feitas por seus manipuladores alemães. Para manter sua credibilidade, Bronx enviou uma carta ao mesmo tempo que seu telegrama, mas que só chegou algum tempo depois do suposto ataque à Baía de Biscaia ocorrer. Nesta carta, Elvira afirmou ter recebido suas informações de um diplomata britânico bêbado que lhe disse que o ataque seria adiado por um mês. O elemento crucial era que a carta chegaria aproximadamente 2 semanas depois, bem após a data indicada pelo telegrama e mais próxima do momento real dos desembarques na Normandia, mas ainda sugerindo que um ataque ocorreria na Baía de Biscaia. Quando a invasão aliada da Europa começou em 6 de junho de 1944, o trabalho do agente Bronx continuou, porém, em ritmo muito reduzido. Seus relatórios contínuos para a Abwehr contribuíram para um mosaico de informações falsas fornecidas por agentes-chave como Garbo, que levaram os comandantes alemães, particularmente Hitler e von Rundstedt, a manter reservas significativas presas no Pas-de-Calais, na expectativa de uma segunda invasão maior que nunca aconteceu. No início de 1945, a agente Bronx fez uma última viagem a Madrid como parte de seu trabalho para os aliados. Lá, ela buscou contatos remanescentes da Abwehr, mas não achou nenhum. Os nazistas estavam em seus últimos momentos e tinham poucos recursos para lidar com espiões. Elvira escreveu uma carta em tinta secreta, na qual sugeriu reiniciar o sistema de telegramas para que ela pudesse alertar sobre possíveis ataques aliados na Escandinávia e no norte da Alemanha. Mas, novamente, naquela fase da guerra, a necessidade de engano tinha diminuído. Logo após a vitória na Europa, em 8 de maio de 1945, Elvira Chodois se aposentou em Beaulieu-sur-Mer, no sul da França, onde administrava uma loja de presentes. Sua nova vocação estava longe da intensidade e intriga de sua vida em tempo de guerra, e talvez isso fosse intencional. Ao se estabelecer em uma nova existência pacífica,
livre da constante sombra de seus manipuladores de inteligência de ambos os lados da guerra, sem dúvida ela teve que se reaclimatar à sua vida. O reconhecimento por seu serviço em tempo de guerra só veio décadas depois, quando o Military Intelligence 5 lhe enviou um cheque de 5.000 libras em dezembro de 1995 para reconhecer suas contribuições ao esforço de guerra. Este reconhecimento tardio ocorreu apenas semanas antes de sua morte em 11 de janeiro de 1996, aos 85 anos. O lugar de Elvira Shadwa na história quase foi obscurecido pelo sigilo arquivístico. Em 5 de setembro de 2005, quase 10 anos completos após sua morte, os arquivos do Military Intelligence 5 sobre suas atividades foram desclassificados e tornados públicos. Isso finalmente permitiu aos historiadores e ao público entenderem o escopo de seu notável serviço durante a guerra e obterem uma visão das dimensões humanas das grandes decepções estratégicas que moldaram o resultado da Segunda Guerra Mundial. Sua extraordinária jornada de socialite jogadora para um crucial ativo de inteligência em tempo de guerra exemplifica os heróis inesperados que surgiram durante as horas mais sombrias da Segunda Guerra Mundial. O sucesso de seu telegrama de maio de 1944 em desviar as forças blindadas alemãs da Normandia representa um dos exemplos mais concretos de como operações de inteligência individuais podem influenciar diretamente resultados militares importantes. Hoje, o agente Bronx está ao lado de muitos outros espiões do dia D, como Garbo, Tate, Brutus, Triciclo e Tesouro, como prova de que no mundo clandestino da inteligência em tempo de guerra, a percepção pode ser mais decisiva do que a força, e uma carta bem cronometrada mais poderosa do que um batalhão.